O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, hoje Jesus fala de perder. E a gente não gosta muito desta palavra. A gente tem dificuldade até de perder peso. Imagine perder em outras áreas. Até no par e o ímpar a gente quer ganhar. Numa discussão, num conflito, numa briga, num negócio. Essas palavras de Jesus, elas são muito exigentes, provocadoras, porque ele está falando aqui de um estilo de vida. O estilo de vida de Deus, o perder significa doar, entregar, oferecer-se. Agora, para o estilo do mundo, isso é fracasso, isso é derrota. Para o mundo, quem perde não tem valor, não tem importância. Por isso que Jesus ele fala da sua verdadeira identidade, quem ele é. Porque os discípulos têm dificuldade de compreender aquilo que Jesus vai viver. O próprio Filho de Deus, o Messias, aquele que estava sendo esperado há séculos, e ele vai perder aos olhos do mundo. Vai ser condenado, vai ser espancado, vai sofrer, vai carregar uma cruz pesada e vai ser colocado numa cruz. Podemos dizer que a cruz aqui é a marca do derrotado, do fracassado. E além disso, é a marca que o mundo dá, dizendo que este homem, esta pessoa é um criminoso, um bandido. Não pode ser exemplo para ninguém. Por isso que o mundo tratou desta forma. Mas aos olhos de Deus, ele está ganhando. O perder aqui significa amar, também nessas situações extremas. O perder aqui significa fazer o bem, também nessas horas. Por isso que Jesus, aos olhos divinos, ele é modelo, ele é exemplo. Como homem, não só como Deus, mas como homem ele é exemplo. Tenta imaginar na vida da gente, quando a gente passa por situações semelhantes a que Jesus passou. Se a gente tem as mesmas atitudes de Jesus, a vitória pode demorar,
mas ela vem. É isso que Jesus prometeu. Repita com o Padre as palavras do Evangelho de hoje. O Filho do Homem deve sofrer muito. Imagine você sofrer muito neste mundo. A gente não quer também sofrer. Sofrer por fazer o bem, sofrer por perdoar, sofrer para não levar em conta uma calúnia, sofrer, né, para viver o amor, sofrer para servir a igreja. Isso é perder. Eu estava durante a missa imaginando essas crianças hoje na celebração, elas perderam horas em casa, quem sabe dormindo, ou fazendo coisas que agradam mais, né, ao corpo, à vida, e elas, aos olhos do mundo, perderam para estar aqui. Vocês também. Agora imagine trabalhando na igreja, prestando um serviço. Não tem feriado religioso, né? Quando a gente trabalha na igreja, num dia de Corpus Christi, por exemplo. Quem de fato perde aos olhos do mundo, quem é comprometido, independente do que o mundo oferece no feriado religioso, vem, participa, se compromete. O domingo, na vida de um cristão, o domingo é um dia de comprometimento com o Senhor. Nada pode desviar o cristão católico do Senhor e da sua igreja. Isso significa perder. Imagine aqueles que têm condições, né, de nesse dia, ou nesses dias, por causa do feriado, poder ganhar conforme o mundo diz. Não estariam na igreja, não estariam rezando, não estariam servindo. Então, olha as palavras bonitas que Jesus diz de si mesmo. O Filho do Homem deve sofrer muito, repita com o Padre, ser rejeitado pelos anciãos. Então, além do sofrimento, rejeição. Aqui, por causa do seu estilo de vida. Se a gente é honesto lá no local de trabalho, se a gente não admite sacanagem, né? A gente às vezes é rejeitado. Quando a gente não entra no jeitinho brasileiro, né? De dar um jeito, de fingir que não está vendo, a gente sofre rejeição. Então, sofrimento, rejeição, e agora vem algo terrível. Repita com o Padre. Deve ser morto. Repita. Sofrimento. Diga. Rejeição e morte. São palavras boas? O estilo de vida de Jesus é um estilo de vida que mesmo no sofrimento, mesmo na rejeição, mesmo na morte, é fiel ao amor. Porque Jesus crê na vitória da vida, Jesus crê na ação do Pai, Jesus crê na ressurreição. Agora vem a outra palavra-chave, outro verbo-chave. Repita com o Padre. Sofrer, ser rejeitado, ser morto, é o fim. Atenção, agora vem o verbo-chave que nos ilumina. Aqui nós entendemos esta passagem dessas realidades negativas, mundanas, provocado pelo pecado humano. Agora vem a chave que vira para outra realidade. O Filho do Homem deve ressuscitar no terceiro dia. Quem perde aos olhos de Deus, um dia vai ressuscitar. Você pode passar por experiências de pressão, de perseguição, de pessoas querendo te destruir, mas se você permanecer fiel, você vai ressuscitar. Você vai passar por cima, você vai vencer.
Esta é a promessa de Jesus. E aqui não são promessas de palavras. Isso aconteceu na sua própria vida. Por isso que Jesus pergunta no início do Evangelho: e vós, quem dizeis que eu sou? Aos olhos do mundo, Jesus não conta. Ainda hoje, para muitos, Jesus não conta, não é significativo. Jesus é uma invenção, né? Alguns dizem que é uma invenção da igreja. Alguns dizem até que Jesus não existiu. Por quê? Tem que desqualificar, porque se for verdade para esses, né, que Jesus é o Filho de Deus, existiu, passou por esse mundo, os evangelhos são autoria dele, né, não escreveu, mas inspirou. Seria terrível viver de um modo diferente daquele que Jesus propõe. Seria uma irracionalidade, seria uma estupidez. Então é melhor desqualificar Jesus, para que ele não tenha tanta importância. Às vezes nas nossas famílias também, no nosso modo de vida, a gente desqualifica Jesus. Demonstra que ele não é significativo, que não é importante. Sobretudo pelo nosso modo de vida. Quando a gente não se compromete, quando a gente só pratica algumas normas religiosas. Quanto católico que é religioso, mas não é cristão. Quanto católico que é obediente a normas, mas ainda não é obediente ao Evangelho de Jesus. Ainda Jesus é um desconhecido. Ainda não acolheu Jesus na sua totalidade como pessoa, como Deus. Eu termino, queridos irmãos e irmãs. Olha o finalzinho do Evangelho, repita com o padre: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Olha a lógica de Deus. Quem vive para si, quem não é generoso, quem não se doa, quem não se compromete, quem não vive para Deus, quem não vive para os outros, quem não serve, perde-se, não se encontra, não se realiza. Podemos dizer que não encontra o verdadeiro sentido da vida. Olha a segunda afirmação de Jesus. Repita com o padre: quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Perder aqui é gastar, é se doar, é viver bem aos olhos de Deus, né? Diz Jesus: por causa de mim. Quando tem Jesus frente aos olhos, quando tem Jesus no coração, quando tem as palavras de Jesus nos ouvidos, quando tem, sem dúvida alguma, o Evangelho como norma de vida, vai ganhar, vai ser salvo. Então louvemos a Deus hoje, querida comunidade, por tantos irmãos e irmãs que se perdem, se doam. Tenta imaginar a nossa comunidade tão bela. Quanta gente, mais de 70 anos, que se doou, se perdeu, se sacrificou. E olha como está a nossa comunidade. O esforço deles, a renúncia deles, o comprometimento deles não foi em vão. Deus fez crescer esta comunidade. Agradecer a Deus por tanta gente que atualmente também se perde, se doa, para que Jesus seja encontrado, para que Jesus seja amado, para que Jesus seja seguido. Eu lembro com carinho dos pais e mães das nossas crianças, né? Olha o testemunho que vocês dão. De todo domingo, com fidelidade, pegar a criança, vir para a igreja. E olha que são tentados, né? No domingo a fazer tantas outras coisas, porque o mundo constantemente diz: faça isso, faça aquilo. E vocês são capazes de se perderem para o divino. Gratidão, que sejam recompensados, sejam perseverantes. E é tão bom encontrá-los todo domingo, ao redor do altar do Senhor, ao redor também da mesa da palavra. Como diz o salmo de hoje, né? Fantástico, salmo de hoje. Repita com o padre: minha alma
tem sede de vós. Quem tem sede de Deus, o procura, como a terra sedenta e sem água. Eu tenho sede de Deus, por isso ansioso o busco. A minha alma tem sede de vós, Senhor, até a minha carne vos deseja, como terra sedenta e sem água. Por isso venho ao templo, à igreja, para contemplar-vos, Senhor, para ver, Senhor, vossa glória e poder. Por isso vem a igreja. Vosso amor, Senhor, vale mais do que a vida. Por isso meus lábios cantam, rezam, louvam somente a vós, Senhor. Agora o salmista faz o compromisso, ó. Com o Senhor o compromisso é para toda a vida, gente. A palavra é muito clara. Com o Senhor, todo o compromisso que a gente faz com o Senhor é para toda a vida. Sobretudo para outra vida. Olha o compromisso que o salmista faz com o Senhor. Só as mulheres, quero vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. É um compromisso para toda a vida. Só os homens, quero vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.